Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela pra ele fazer esses cortes aqui, então tá tudo dentro dos conformes. Apoia a gente no Apoia-se e assiste aí. Cara, muito foda conversar contigo aqui, porque o Vitor falou muito bem de você, cara, o Metafora. Foi uma honra ser citado pelo Vitor, que é o cara... Cara, eu gosto demais do Vitor. Ele é um ninja, cara. Ele é um ninja. O ninja das expressões faciais. Ele é um robô. Ele é um robô. Essa é a impressão que eu tenho E mesmo. tem gente que assiste aqui e não sabe, mas quando ele tá offline, ele é igual. Ele é igual assim, almoçando, conversando. Entendi, assim. Enquanto a gente não tava online aqui trocando ideia, era a mesma coisa mesmo. Sim. Tirando o fato de que ele tinha um shuriken escondido. Exatamente, exatamente. E no canal dele ele faz uma voz mais analítica. Mas... Eu queria ter conhecido ele na época do stand-up dele. Pois é, né, cara? Caralho, como é que foi o lance da piada dele lá? Conta a piada em 6 segundos, ou sei lá quantos segundos. Ah, não, nesse tempo aí só dá pra bater uma punheta. Por isso que ele fez sucesso lendo as pessoas, né? Cadeira, Vitor. Mas ele foi teu aluno no teu curso, Foi meu aluno de hipnose. Que não acreditou que tinha sido hipnotizado. Foi muito engraçado, porque eu hipnotizei o Vitor a primeira vez. Eu primeiro colei a mão dele, ele já ficou assim, eita. Aí eu colei o pé, eu falei, pode tentar ir pro seu lugar lá, sentar de novo. E ele ficou tipo... Aí tem a foto, essa foto desse momento tem, inclusive, no meu site é muito engraçado, porque ele tá tipo... Bizarro, porque ele é muito analítico, ele não faz sentido aquilo. E a hipnose realmente às vezes parece que não faz sentido. Aí ele esqueceu o nome e ele ficou tipo... Muito Mano, encabulado. eu não consigo falar meu nome. Esse negócio é bizarro. Eu nunca fui hipnotizado, então eu não sei como que é sentir isso. Tipo, ter algo fora do meu poder, assim, de... Não é fora do seu poder, Sabe quando você procura a chave e ela, sei lá, tá na sua mão? Sei. É mais ou menos Sei isso, muito, tipo, não lembrar o nome. infelizmente. Você tá assistindo um filme com o ator lá, você não consegue lembrar o nome dele, mas você sabe? Sim. Por exemplo, esquecer o nome é algo semelhante a isso. Mas é que o seu nome, tá ligado? Cara, uma vez, um amigo meu... Nunca esqueceu o nome, sei lá, da sua mãe? Da minha mãe, não. Não. Eu já. Teve uma vez que fui dar entrevista, eu esqueci a data de nascimento da minha filha. Eu falei errado. Depois minha esposa quis me matar. A data de nascimento eu dou um desconto. Não, a data de nascimento eu sei. A primeira é dia 22 de abril de... Ó, caralho! Sabe pra caralho! A primeira é 22... É porque eu sabia que era janeiro, mas eu falei abril, vai saber por quê. Acho que é você, cara. Pô, Tá é uma coisa que você sempre soube e você se confundiu, não é? É igual. É exatamente igual. Olha aí, Igor. Pô, parabéns, cara. Você deu um exemplo. Caralho, eu sou pica até sem querer, rapaz. Uma é 22 de janeiro, outra é 6 de janeiro, minha esposa é 2 de fevereiro, meu irmão é 2 de fevereiro. Olha ele tentando se... Meu casamento. Não quer dormir no sofá. Eu casei dia 19 de novembro, comecei a namorar dia 25 de dezembro de 2004. Eu sei tudo, cara. Eu sei algumas paradas. Viu? Eu sou pica. Tá de bobeira, tu. Pô, tu falou que tem certificação pra caralho. Eu tenho umas 12 ou 13 certificações internacionais e 15, 20 nacionais. Nacionais eu parei de contar porque eu ajudo bastante em curso nacional. Quando tem curso internacional, geralmente aqui em São Paulo, eu que fico com os gringos, eu que ajudo. Então eu tenho muita amizade com os maiores professores de hipnose assim, do mundo, assim. Eu sou certificado pelos principais institutos que tem nacional Quais são os e internacional. principais internacionais? Instituto Dave Elman, Atlantic Hypnosis Institute. Eu tenho certificação nesses todos, assim. Instituto Milton Erickson, Sociedade da PNL, né? The Society of NLP, do Bandler, eu tenho certificado também. O nome parece chique. Parece, né? Tudo que você fala em inglês fica mais chique. É complicadão de conseguir essas paradas? Um pouco, principalmente agora. Porque antes teve alguns cursos internacionais que vieram pro Brasil. Agora não estão vindo mais. Então é bem mais complicado que tem que ir lá fora fazer. Tem que ir lá fazer. Exatamente. Ainda mais depois da pandemia. Agora com a pandemia não tá tendo, por exemplo, muita formação presencial. Então tá bem complicado. Tu foi lá fora fazer algum? Em 2017 eu fui ajudar em cursos lá em Portugal. E também fui participar da Convenção Internacional de Londres. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de falar, que a hipnose me levou pra fora do Brasil, me levou pra Europa, eu conheci a Europa. Que foda. Eu saí... uma coisa que eu jamais tinha essa perspectiva. Quando eu era mais novo, eu achei, eu vou saber que eu venci na vida quando eu puder comprar uma pizza por mês. Essa era a minha perspectiva. Aí eu cresci mais um pouco e falei, puta, quando eu tiver Listerine em casa... porque era um bagulho que eu achava muito foda. Porque eu era muito fudido mais novo. E aí,
quando eu tava na Europa, eu falei, Agora, esse aqui é meu patamar. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com 12 anos e, tipo, minha perspectiva quando eu tinha 12 anos era isso. Cara, quando eu tiver dinheiro, eu vou estar comprando uma pizza por mês. Vou poder comprar, porque pizza pra mim, quando eu era mais novo, era tipo... Pior que pizza pra mim também era Era tipo um aniversário, acontecimento, uma vez por ano, tipo aniversário da mãe. McDonald's, Big Mac, era quando davam na escola o negócio do Mac Dia Feliz, assim. Entendi. É que você falou que você tem um background bem humilde, né? Sim. Bem humilde. Eu já cheguei a trabalhar na roça. Porra, trabalhei colhendo tomate e vagem. Caraca! É. Eu pessoalmente acho legal ter essa experiência, mas não ter que ter essa experiência. Não pagavam muito bem, né? Era 25 centavos a caixa do tomate. E tu começou... Desculpa te cortar. Continua Não, aí, fala aí. Eu ia te perguntar, porque assim, o Vitor começou a estudar as coisas que ele sabe hoje pra pegar mulher. Já vi na tua cara, é a mesma coisa? Não. Eu comecei a estudar a hipnose. Assim, eu já trabalhei em 200 mil coisas, né? Muita coisa mesmo. A hipnose em si entrou na minha vida por causa de uma briga com a minha sogra. Caralho. Que... Foi ao contrário, já era casado. Foi uma briga com a minha sogra. Minha sogra, ela... Queria hipnotizar a véia pra ela parar de encher o saco. Não. A minha relação com a da minha sogra é muito igual de piada clichê. Entendi. É um ódio sincero que rola entre a gente. Aí... Não, é bonito longe. De se ver. Ela mora longe? Ela mora no 33, eu moro no 24. É no andar de cima. Caralho. Que ajuda a relação. Mas eu acho bonito que a gente tem, porque é um ódio muito sincero. Ela sabe que você não gosta dela? Não, ela não gosta de mim muito mais do que eu não gosto dela. Mas enfim. A gente tava eu e minha esposa, ela também. A gente tava lá na casa dela, tava passando Fantástico. Aí passou uma matéria no Fantástico sobre um cara que foi treinado pra usar umas técnicas de mentalismo pra se passar por vidente e enganar as pessoas. Aí ela falou, isso não existe, porque vidente é de verdade. Eu falei, não é não. Isso aí é técnica. Tu também procura, né, porra? Era só tu deixar ficar calado e já passar, porra. Aí ela começou a discutir comigo, eu comecei a discutir com ela. E eu falei, tá bom então. Eu fiquei quieto. Aí na minha cabeça tava, eu vou estudar essa merda pra eu provar que tá certo, que isso é uma técnica. Aí eu comecei a pesquisar sobre mentalismo. E aí, pesquisando sobre mentalismo, eu descobri a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Falei, o que é isso? Porque eu tava lendo sobre mentalismo e falavam bastante. Falei, vou ver o que é isso pra eu entender o que as pessoas estão falando. Comecei a ver sobre PNL. E lendo sobre PNL, eu li lá sobre hipnose. Porque a PNL começou com os estudos de algumas pessoas. Um deles era hipnoterapeuta, que era Milton Erickson. Eu falei, pô, hipnose? Daí, o que eu tinha na minha cabeça de hipnose era Fábio Puentes ir no Domingo Legal fazer bem dormido, não sei o que lá. Transformar a pessoa em galinha. Eu falei, tá, mas vou ver. Já que tá aqui, tava passando no Fantástico o negócio, então pode ser que tenha alguma coisa. Mas esse lance de virar galinha é caô, não é? Não dá pra transformar um cara em galinha. Dá, cara. Dá. Por exemplo, ó, você falou da galinha. Eu vou terminar a história só pra... Vai. Aí, eu comecei a estudar hipnose loucamente, e fiz um teste com meu irmão. Deu certo. Eu falei, puta que pariu. Esse negócio existe. Aí eu comecei a estudar como se não houvesse amanhã. Mas o que tu fez com teu irmão? Hã? O que você fez com ele? Eu tirei o nome dele e falei que o nome dele era Bunda. Aí foi muito legal. Daí eu falei o quê? Seu chinelo vai tocar e você vai atender. E vai ser um alienígena falando com você. Aí ele pegou o celular dele, o chinelo, atendeu. Alô? Ah, vai você. E começou a brigar com o chinelo. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele tá me zoando. Aí ele falou, por quê? Ah, porque o meu nome é Bunda. Aí eu já tava rindo demais. Só que daí meu irmão fez um negócio muito inusitado. Ele falou, mas eu vou zoar ele também, porque ele tá me chamando de Bunda. Daí meu irmão começou a rir. Eu falei, por que você tá rindo? Porque ele falou que ele é de Marte, mas eu que sou um marcianos. Onde ele tirou isso? Eu não faço ideia. Caralho, que foda. Foi. Caralho. Aí eu me empolguei. bizarro. Aí eu mergulhei. Aí eu fui estudando, como se não houvesse amanhã, autodidata, né? Porque quem é fudido é bom em ser autodidata. Então eu era... Tem que ser, né? Eu aprendi, mano, muita coisa na minha vida totalmente autodidata. Então eu comecei a estudar autodidata, isso em 2014. Aí eu comecei a praticar hipnose. A primeira vez que eu fui fazer hipnose na rua foi sozinho. Eu fui sozinho. Eu levei meu irmão pra filmar pra mim. E eu fui arrumar o óculos. Aí o tempo que o óculos demorava pra ficar pronto, que era uma hora, eu falei, eu vou pra Praça Roosevelt, aqui em São Paulo, e vou tentar fazer hipnose com as pessoas. Tentei fazer hipnose com um cara, não deu certo. Tentei fazer com outro, não deu certo. Tava começando normal. Aí, o que aconteceu? Tinha um morador de rua que morreu
na Praça Roosevelt por causa de hipotermia durante a noite. Tava fazendo muito frio. Aí chegou a irmã dele, que era boliviana, e começou a gritar na praça e não sei o que lá, e juntou um monte de polícia. Eu falei, porra, justo no dia que eu vim tentar fazer o negócio, não vai dar mais pra fazer. Vou voltar pra casa frustrado. Na época eu trabalhava de programador, então era raro eu tomar folga. Era um dia de folga, eu falei, puta, vou praticar hoje. Pô, água abaixo. Aí eu tava indo embora, indo pro ponto de ônibus, eu vi um cara sentado assim, meio olhando pro nada, assim, em frente a uma banca de jornal. Eu falei, já tô indo embora, tô na merda mesmo. Deixa eu ver, deixa eu tentar. Falei, você quer participar de hipnose, sei lá, ele topou, aí foi, deu tudo certo, foi muito foda, aí eu me empolguei de vez, aí fudeu. Aí eu desandei.